e foi preciso um grande autor para me fazer ler contos. Não sou um grande leitor de contos, gosto normalmente de textos onde os autores se possam desenvolver mais, por isso leio poucos livros de contos, mas e aconselhado pela outra Mafalda, do canal, que eu vou deixar também o link na descrição deste vídeo, fui aconselhado para, eu nem sabia que existia, um livro que até traduzido em português, A Máquina Para e Outros Contos, de E.M. Forster. Li neste mês de agosto para o desafio da Sofia Sci-Fi Challenge 2020, onde ela nos desafia a ler ficção científica ou outros tipos de literatura relacionados mais com ficção científica. Edward Morgan Foster foi um escritor inglês que viveu entre 1879 e 1970 e que é conhecido pelos seus 6 romances que muitos já foram até adaptados ao cinema. Infelizmente, e não sei porquê, uma coisa que eu pergunto às editoras que me possam estar a ver, é porque é que desses 6, só 3 estão editados em Portugal. E são eles Um Quarto com Vista, que foi escrito em 1908 e que está traduzido e editado em português. Depois A Passagem para a Índia, de 1924, também traduzido e publicado pela Relógio d'Água. E Maurice, foi escrito em 1914, mas só publicado em 1971 e está publicado na editora Cotovia. Os outros 3 romances, Where Angels Fear to Tread, de 1905, The Longest Journey, de 1907 e Howard's Hand, um clássico e uma obra-prima, foi escrito em 1910 e estes últimos 3 ainda não estão traduzidos para português, o que me deixa perplexo. Este livro de contos reúne 10 contos, reúne 10 contos em que o autor explora fantasia com elementos da Grécia Antiga, personagens mitológicas, mundos entre o sonho e a realidade. São contos para mim quase experimentais, não sei em que situações foram escritos estes contos, mas muitos deles pareceram-me experimentais. Eu gostei bastante de ler e de conhecer estes contos do autor, que é um dos meus autores que eu gosto bastante. Dou 4 estrelas a este livro e os 3 contos que eu gostei mais de ler foram Do Outro Lado da Sebe, O Objetivo e o conto que dá o nome, que é o principal, A Máquina Para. E o conto A Máquina Para é mesmo o mais importante, que dá o título a este livro. A opção editorial da editora, que é a Antígona, ter sido o primeiro conto ser A Máquina Para, eu acho que deveria ter sido o último, porque num todo resume um bocadinho também do que o autor pensava, de elementos que estão também depois repetidos em outros contos. O autor E.M. Forster não era um grande fã do progresso e não tinha grande esperança no futuro. Muitos destes contos são também contos críticos, alguns têm alguma comicidade, mas basicamente são os contos em que se critica, o autor critica alguma coisa. E neste conto, A Máquina Para, vamos conhecer uma sociedade muito fechada que vive no subsolo do planeta, um planeta que está já desgastado
e que não está, está quase desértico, não está ótimo para que se viva à superfície, e as pessoas que vivem no subsolo não têm quase relações sociais, e as relações afetuosas praticamente desapareceram. As pessoas nem se tocam. E neste mundo tudo lhes é entregue pela máquina. Eles pouco fazem, pouco produzem. Tudo lhes é dado, a comida, a cultura, basta carregar no botão e é-lhes trazido pela máquina o que eles querem. Eles o que fazem no seu dia-a-dia é assistem a conferências uns dos outros, de vários especialistas. Há, claro, uma grande dependência pela máquina em si, pela aquela que governa tudo, e tudo se desmorona, toda aquela sociedade entra em falência quando a máquina para e eles vêem-se sem nada, porque vêem-se que têm que fazer algo, porque a máquina avaria por uma situação que acontece, a máquina avaria. É um conto muito experimental, é um conto premonitório, porque hoje se verem muitas das coisas que acontecem neste conto, hoje fazem parte do dia-a-dia, pegar num telefone e pedir comida, clicar num botão e assistir a uma palestra, ou assistir a um webinar, ou assistir a outra coisa qualquer, fazer um curso online, por exemplo, clicar num botão ver um filme, estar cada vez mais encerrado em casa nas suas bolhas, e dir-me-iam que pronto, talvez fosse uma coisa fácil de prever, mas temos que não esquecer que este conto foi escrito em 1909, há mais de 100 anos. Por isso, o facto de o autor não estar muito entusiasmado com o progresso e não ter grande esperança no futuro é muito interessante de ler aqui. Há várias influências para este conto. O autor Edward Bulwer Lytton, que escreveu The Coming Race em 1871, também William Morris, que em 1891, e o mais conhecido é H.G. Wells, que escreveu A Guerra dos Mundos e escreveu também The Time Machine em 1895. Gostei bastante deste conto, foi uma grande curiosidade ler. É claro que há contos que li e esqueci, mas outros que ficaram, especialmente a sua ideia principal. Muito bom, aconselho a todos os que gostem de ficção científica, os que gostam de A.M. Foster, a ler este livro, é uma boa curiosidade. Digam-me se gostam do autor A.M. Foster, se já leram alguma coisa dele, se gostariam de ler, se têm curiosidade em ler estes contos. Eu desejo a todos umas boas leituras e até à próxima.